Glória a Deus, aplauda Jesus com alegria. Aplauda Jesus com alegria. Palmas com glória. Palmas com glória, palmas com glória, palmas com glória, palmas com glória. Se você sente a presença de Deus, então adora o Deus que está aqui neste lugar. Recebam todos a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom a gente estar na casa de Deus. Eu acho que vocês oraram bastante por mim, eu tenho certeza. Porque eu estou, acho que até mais que 100% já aqui hoje. Dá até para pular até se precisar. Diga glória a Deus. Levanta a mão comigo e diga: meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar na tua casa para te adorar. Mais forte, diga: meu Deus, eu agradeço a rica oportunidade de poder glorificar o teu nome, que é sobre todos os nomes. Pega aí a tua Bíblia, por favor. Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses. Teremos uma jornada maravilhosa hoje na palavra de Deus. Todos encontraram já a palavra de Deus? Vamos lá à leitura. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim o texto sagrado: e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção na poderosa palavra de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos irmãos que estavam na igreja de Tessalônica. O texto que nós lemos como ponto de partida para a nossa aula de hoje nos fala do desejo ardente de Paulo de que aquela igreja fosse perfeitamente santificada por Deus, com o objetivo de estar pronta e, como ele diz, plenamente conservada, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida alguma que Paulo está conceituando a santidade como uma necessidade para a igreja de Jesus Cristo se encontrar com o seu Senhor. Paulo abrange de uma forma total todos os aspectos da igreja e todos os aspectos da vida cristã, quando ele diz que este Deus de paz santifique a igreja em tudo. Só tem uma única forma da igreja servir a Cristo, e esta forma é a santidade. Não é que a gente pode ou não pode, não é que a gente tem que tentar. A questão é direta e bem fácil para entender. O único conceito de igreja admissível, o único conceito de igreja aceitável é o conceito de uma igreja santa. Até porque todo mundo já sabe aqui, principalmente quem sempre participa da escola bíblica, né? Está bem informado aí, que na própria concepção etimológica da palavra, ou seja, no seu significado original, a palavra igreja vem de eclésia, que significa, por sua vez, a assembleia ou a reunião dos chamados para fora. Se somos chamados para fora é porque somos separados. Se somos separados é porque somos um povo santificado. Não é que a igreja aos poucos deve se desligar do mundo. Não, a questão é uma só. A igreja não tem comunhão alguma com nada que esteja neste sistema corrompido, destruído, depravado.
Por isso Paulo está dizendo que esta igreja fosse constantemente separada, constantemente tocada por Deus, para que fosse uma igreja separada, uma igreja santa, e estando separada, estando santificada, estivesse plenamente conservada. Eu já falei diversas vezes, e vou dizer de novo, como eu sempre falo, tem coisa que a gente tem que repetir o tempo todo, O avanço da igreja não está na inovação. O avanço da igreja está na conservação. Qual é o propósito da igreja? Qual é o alvo da igreja? Qual é o alvo da igreja? Qual é o alvo máximo da igreja? É chegar na glória. Este é o alvo máximo da igreja. Chegar na glória. E Paulo está dizendo que a igreja preparada para encontrar-se com o Senhor, para reunir-se com o Senhor na glória, é uma igreja conservada, e mais do que isso, plenamente conservada. É uma conservação absoluta. Plenamente nos fala de totalidade. Não é uma igreja mais ou menos conservada. Não é uma igreja conservada, não. Paulo está falando plenamente, 100%, totalmente, em todos os aspectos. Todos os membros da igreja, do menor ao maior, não há uma distinção. Criança, adolescente, jovem, meia idade, ancião. A igreja de Jesus Cristo em seu todo deve estar plenamente conservada. Não há uma distinção de evangelhos. Não há um evangelho que se adequa à juventude e outro evangelho para os anciãos. Não existe separação no evangelho, é um evangelho só. Por que hoje em dia as pessoas querem separar tudo, dividir tudo? Paulo está dizendo que a igreja como um todo, do menor ao maior, deve estar plenamente conservado, irrepreensível, nada de que se possa repreender. Pastor, isso é demais? Não é não. Sabe o que Deus está exigindo da igreja? Perfeição. É demais? Se alguém achar que é demais e não quiser morar no céu, aí não posso fazer nada. Agora a exigência é essa. Tem que falar, puxa pastor, a Bíblia está pegando um pouco pesada aí. Dizer que eu, para ser salvo, para a igreja ser salva, precisa estar plenamente conservada na fé, na doutrina, irrepreensível. Pastor, eu acho que é demais. Como o evangelho não é meu, eu prego o evangelho como ele é. Como eu não posso salvar ninguém, eu quero que você entenda o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta é só a introdução da introdução. A pergunta é, na nossa lição aplicada, você que está com a sua revistinha aí, lição de número 8. Como é que aquelas igrejas, como a igreja de Tessalônica, cresce tão forte e edificada? A gente vai ver que aquela igreja cresceu de forma exponencial, cresceu de uma forma rápida, com 3 semanas que Paulo estava pregando, com 3 sábados que Paulo pregava na sinagoga, a Bíblia vai dizer que uma multidão creu, tanto de judeus como também de gregos, e também algumas mulheres. Como pode uma igreja crescer forte e edificada? Alguém pode dizer que é idolatria, mas não é. Quem não leu esse livro ainda, você tem que ler.
Quem já leu esse livro aqui? Quem já leu esse livro? Se você não leu, você tem que ler. Como a igreja pode crescer forte e edificada? Por que na atualidade, às vezes, eu vou dizer da liderança, eu também faço parte, eu sou liderança. Porque às vezes a gente bate tanto a cabeça, e às vezes não vê os resultados, que antigamente os nossos líderes conseguiam. Eu posso usar como exemplo a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Esse livro, para quem não se conhece, é a autobiografia do missionário Davi Miranda. Pastor, o senhor idolatra? Não, mas eu admiro. Eu admiro. Se você não leu, corre ler. Principalmente se é obreiro, principalmente. Mas todo mundo pode ler. Como pode pessoas que a gente julgaria tão simples fazer coisas tão grandes? Tem gente que diz, olha, a Igreja Deus é Amor, ela é muito fraca com a juventude. Para quem não sabe, o missionário Davi Miranda, quando iniciou essa obra, ele era um jovem de 22 anos. E como é que jovem não pode produzir? Como explicar uma igreja que começou com 3 pessoas, crescer como cresceu, chegar a mais de 100 países, mais de 1 milhão de membros, mais de 20 mil congregações? Como explicar? Aquela igreja estava sendo bem orientada por Paulo, seu primeiro missionário e fundador daquela igreja, mas também aqueles que acompanhavam Paulo, Silas e Timóteo, ajudaram aquela igreja. E esses 3 homens tinham 2 características fundamentais para todos aqueles que desejam estar na posição de liderança, para todos aqueles que querem fazer a obra de Deus, para todos aqueles que querem pregar a palavra de Deus, para todos aqueles que querem ser obreiros, para todos aqueles que querem ganhar almas para Jesus. Será que tem alguém aqui nesta noite que você tem sede de ganhar almas? 2 coisas nos chamam a atenção. Ambos tinham reconhecimento da soberania de Deus. Sabia que quem fazia tudo era Deus. Sabia que Deus estava no comando da sua obra. Paulo, Timóteo, Silas, eles tinham a compreensão de que o Senhor é quem estava na direção de todo o trabalho que eles faziam. Embora tivessem dificuldade, mas eles sabiam que Deus estava guiando o trabalho sobre a sua igreja. Deus é soberano sobre o seu povo. Em segundo lugar, aqueles homens, eles tinham total dependência pelo Espírito Santo de Deus. Não eram homens cheios de si mesmos, porque de homens cheios de si mesmos o mundo já tem bastante. Estrelas, o mundo já tem bastante. A igreja não precisa de astros. A igreja do Senhor Jesus Cristo não precisa de estrelas. O único que brilha aqui é o sol da justiça. Somente Ele deve ser adorado. Não precisamos de pregadores fenomenais, pastores formidáveis, homens ilustres e cheios de si mesmo. Não, chega disso. A igreja do século 21 tem que mudar a posição, tem que virar a chave, tem que dar meia volta. Infelizmente a igreja de Jesus está envolvida num estrelismo medonho, num culto voltado ao homem, antropocentrismo. O homem tem que sair do lugar de Deus, e Deus começar a ser o mais importante no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Aqueles homens tinham esta filosofia de fé, e transmitiram isto para aquela igreja, de modo que o que impactou aquela igreja não foi Paulo, mas foi o poder de Deus. Por que a gente
costuma carregar nossa memória, às vezes muito mais a pessoa do que a obra que Deus fez por aquela pessoa. Paulo vai dizer no capítulo 2, que ele não conquistou aquela igreja com palavras de bajulação, mas ele foi confiado o evangelho da verdade. Paulo não fez uma igreja para si. Paulo não queria que quando ele saísse daquela igreja, a igreja se acabasse por estar firmada no homem. O que Paulo queria que aquela igreja tivesse um encontro real era com o evangelho de Jesus Cristo, para que mesmo depois que ele saísse de lá, aquela igreja continuasse forte e frutificando. Quantos pregadores, quantos pastores, infelizmente, preparam igrejas para si mesmo, preparam o seu povinho, provavelmente é porque tem maus intenções. Talvez pensa, deixa eu preparar o caminho. Quem pensa desse jeito, aí eu tenho que agradar as pessoas, para quando eu abrir uma igreja, eu tenho gente para fazer parte da minha igreja. Paulo estava dizendo, eu não preparei vocês para mim, mas preparei vocês para o evangelho. Portanto, enquanto estive com vocês, eu preguei o verdadeiro evangelho, não para agradar homens, mas para agradar a Deus. Que Deus nos livre, que Deus nos livre desta geração, que procura preparar pessoas para si mesmo, com suas bajulações, e alguns com suas marmotas. Como eu dizia a semana passada, querendo ganhar público pelo pragmatismo. Pastor, o que é pragmatismo? Pois é, falei semana passada. Agora só sobrou o Google. Aquilo que parece que está certo, pelo efeito do resultado, mas não está certo, porque não tem base bíblica. Paulo entendia que se havia um soberano, esse soberano era Deus, e se eles faziam qualquer coisa na igreja, era porque o Espírito de Deus estava naquela igreja. O que a igreja precisa é ser movida pelo Espírito de Deus. Eu sonho com uma igreja que seja movida pela chama ardente do Espírito no seu coração, de uma igreja que não dependa do seu pastor, não dependa do pregador, mas que seja poderosa pelo poder do Espírito. Mantenha esta chama no teu coração. Temos 3 objetivos nessa nossa aula. Primeiro, vamos saber mais sobre a cidade de Tessalônica. Vamos compreender a respeito da ressurreição e a volta de Jesus Cristo. E por fim, vamos entender a importância de consolar os irmãos nos momentos difíceis. A cidade de Tessalônica, a qual recebeu esta carta, hoje ela é conhecida como Salômica. Parece que houve uma contração do nome. E o ponto turístico desta cidade é a Torre Branca, que depois de algum tempo tornou-se um museu da cultura bizantina, onde é realizado grandes exposições. Bizantino seria a parte oriental do Império Romano. O Império Romano vem a se dividir. A parte ocidental continuou com a sua sede em Roma. A parte oriental ficou conhecida como o Império Bizantino, local onde está a cidade de Tessalônica. Aquela igreja cresceu rapidamente, pelo esforço e pelo empenho de Paulo, pela pregação de Paulo. Mas diz a palavra de Deus que logo logo apareceu a perseguição. Uma marca inconfundível da igreja verdadeira é que ela é perseguida. Uma marca exclusiva, inconfundível, indissociável, é que a igreja verdadeira, a igreja que prega a palavra de Deus, ela vai ter perseguição. Estão te perseguindo? Estão falando de você? Querem caçar teu mandato? É sinal que você está incomodando o inferno. É sinal que você está agradando a Deus.
é sinal que alguma coisa de boa você está fazendo no reino de Deus. A gente tem que ser uma igreja que incomoda o mundo. A gente não pode ser uma igreja sociável. A gente não pode ser uma igreja que se dá bem com o mundo. A gente não pode ser uma igreja que flexibiliza a mensagem do evangelho para tornar-se mais aceita. Ah, meu Deus do céu, quantos líderes preocupados em manter as suas igrejas cheias, em manter o número de membros, em manter as entradas financeiras da igreja, começam a alterar e flexibilizar a mensagem de Cristo. A igreja tem que incomodar, queira ou não queira, goste ou não goste, se simpatize ou não, aceite ou não aceite. A igreja de Jesus Cristo traz alvoroço com a mensagem do evangelho. Se a gente não está alvoroçando o mundo, é melhor nesta noite a gente fazer um concerto com Deus. Vamos se humilhar e perguntar para Deus onde é que a gente está errando. Tem que incomodar o mundo. A oposição ali foi tão grande que eles tiveram que fugir daquele lugar. Tiveram que fugir, foram lá para Bereia. E na Bereia eles aceitaram bastante a palavra de Deus. Eles amavam a palavra de Deus. Paulo foi, mas a igreja ficou. Está entendendo? Paulo foi, mas a igreja ficou. Entre os meus mais sublimes desejos que eu tenho no meu coração, é saber que no dia que eu precisar me despedir desta igreja, porque nenhum pastor é eterno, a gente está pastoreando, não é, está, é provisório por um tempo, só Deus sabe esse tempo. Como eu digo, é igual a vinda de Jesus, né? A troca de pastor, a gente nunca sabe, pode ser a qualquer momento, o telefone toca, tem que ir embora. Mas independente o quanto tempo isso vai demorar, quem está com pressa diz amém. Vocês estão vigiando demais, né? Independente de quanto tempo isso vai acontecer, mas o meu desejo é que depois que eu sair, a igreja permaneça. Paulo saiu, teve que sair correndo da igreja, mas a igreja ficou, porque recebeu a palavra, se fundamentou na palavra, não estava firmada no Paulo, mas na mensagem do evangelho verdadeiro. Paulo foi, a igreja ficou. Este é o meu desejo, que o dia que eu precisar sair dessa cidade e ir para outra, que eu possa saber que a igreja de Jesus Cristo permanece firme na palavra, no evangelho, na doutrina, na verdade, na santidade. Guarda a palavra, esteja firme na palavra. E a prova disso, que de Atenas Timóteo foi enviado para lá, e ele traz notícias que vai alegrar Paulo. A igreja estava firme, a igreja estava forte. Ao receber essas informações, Paulo vai escrever, estando ele na cidade de Corinto, ele vai escrever para os irmãos esta carta, que provavelmente tenha sido escrita entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Quais foram os principais temas abordados por Paulo aqui nesta carta? No capítulo 1, Paulo elogia a fidelidade daquela igreja, uma igreja que mantinha-se fiel, constante à palavra de Deus, mantinha-se fervorosa. No capítulo 2, vamos ver Paulo falando um pouquinho do seu ministério em Tessalônica, sobre o seu objetivo ali, o seu trabalho executado. O que Paulo destacou sobre o seu ministério em Tessalônica é aquilo que eu já disse: ele preparou uma igreja conforme o evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, capítulo 3, Paulo começa a falar sobre a sua preocupação com os irmãos. Paulo estava atento com a vida daqueles irmãos, com a espiritualidade, com a fé daqueles irmãos. No capítulo 4, ele introduz o assunto e a sua exortação à santidade, ao amor e ao trabalho árduo no reino de Deus. Na segunda parte do capítulo 4, Paulo vai trazer o tema principal desta epístola, ou talvez um dos principais temas, que é a ressurreição e a vinda de Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, uma igreja que estava sendo perseguida,
precisava saber que havia uma recompensa. Uma igreja que estava vendo seus membros morrendo de uma forma constante, em grande número, precisava saber que aqueles que estavam morrendo em Cristo também ressurgiriam com Cristo. No capítulo 5, Paulo destaca a necessidade de vigiar e manter-se sóbrio. Ou seja, após Paulo explicar sobre a vinda de Jesus, no capítulo 5, Paulo vai destacar a necessidade daquela igreja manter-se preparada para estar com Jesus Cristo. Quais foram os problemas que Paulo encontrou naquela igreja? A cidade de Tessalônica, por ser uma cidade grande, uma cidade portuária, talvez uma das mais importantes da sua região, era uma cidade de um ambiente pagão e imoral. Santuários eram comuns naquela igreja, santuários de idolatria aos deuses gregos, aos deuses egípcios, além também do culto ao imperador, era muito comum. E não participar destas cerimônias, não participar daquela religião, não participar daquela adoração pagã, era como rebelião a Roma. Quando chegava a hora dos cristãos adorarem aquelas imagens, eles não aceitavam. Quando os cristãos eram chamados para adorar o imperador, os Césares, César era um título, não era um nome. Júlio César, imperador Júlio César, porque ele era imperador. Quando eles tinham que adorar os imperadores, eles não iam adorar. Este era um dos motivos pelo qual o império também começou a perseguir aquela igreja. Mas pior do que os problemas externos, eram os problemas internos. Como eu sempre digo aos irmãos, os problemas externos da igreja sempre fortaleceram a igreja. A igreja de Jesus, sempre que ela foi perseguida pelo lado de fora, ela sempre cresceu. A história foi sempre assim. Há um episódio que aconteceu nos primórdios da igreja de Deus e Amor, que você pode ler nesse livro. Um dos episódios de grande perseguição contra a igreja, ocorrido na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Não vou falar o que aconteceu, vou deixar você comprar o livro. Só lembrando que o livro não é meu e eu não ganho comissão, tá bom? É só porque o livro é bom e eu quero que você leia. E o missionário ficou preocupado que a igreja ia decair devido ao que aconteceu ali em São Gonçalo. Mas a história vai mostrar para a gente que naquele momento foi o momento que a igreja mais cresceu. E aquilo que era para acabar com a igreja, o missionário pensou, vai acabar a igreja. Fez a igreja ganhar notoriedade, conhecimento em toda a mídia nacional. A igreja cresceu com a perseguição. Problemas externos sempre faz a igreja crescer, pode ter certeza. Se o bombardeio começar a vir de fora, a gente vai se unir aqui e vamos se humilhar, sim ou não? O problema é quando a situação é dentro. Quando a igreja começa a ter problemas de divisões, dissensões, falsas pregações. E isso começou a ocorrer ali naquela igreja. Começou a aparecer algumas pregações mentirosas, perseguições no meio de pessoas que estavam até dentro da igreja. E os cristãos começaram a duvidar sobre o que aconteceria depois da morte. A fé ficou fraquinha. Aqueles irmãos, infelizmente, tinham a tendência de desprezar as autoridades. Havia uma inclinação à imoralidade e sinais de divisão, que, como eu disse, é um problema para uma igreja dividida, ela facilmente será vencida. Mas vamos ver o que foi que Paulo fez para que esses problemas fossem contornados. Tópico de número 3, quais foram as orientações que Paulo vai dar para esta igreja? Como já era de costume, Paulo começa a sua epístola aos Tessalonicenses, a primeira, elogiando a fé daquela igreja, a perseverança e muitas boas qualidades daquele povo. E ele destaca com um objetivo específico, que o evangelho que eles tinham recebido não era um evangelho só de palavras. Capítulo 1, versículo 5, Paulo destaca o evangelho que ele levou para aquela igreja, não era somente mais um evangelho de conhecimento. Por eles estarem debaixo no Império Bizantino, onde eram uma parte da Grécia, certamente eles tinham muitas filosofias. A igreja não precisa mais de filosofia,
A igreja precisa do poder do Espírito Santo de Deus. Paulo disse: o meu evangelho não foi somente palavras persuasivas, mas foi o poder do Espírito. Paulo está dizendo: não fui com vocês só de lero-lero, não. A mensagem que eu preguei foi a mensagem verdadeira, e a mensagem que é transmitida pela autoridade do Espírito Santo. Paulo vai deixar algumas admoestações para aquela igreja. Paulo pedia que os irmãos não fossem pesados uns aos outros. Pesado é aquele que quer viver escorado nos outros. Não tem no Ceará não, né? Só no Paraná, diz amém. Sempre que eu dou um exemplo ruim, nunca é do Ceará, só do Paraná, minha terra natal. Aquele crente que não ora, mas ele quer que você ore por ele. Ele não jejua, mas ele quer que você jejue por ele. Vive escorado, só nos outros. Não cresce, não aprende, não progride. Não que a gente não possa orar uns pelos outros, devemos. Mas nós precisamos ter a nossa própria comunhão com o Senhor. E Paulo diz: eu não fui pesado a vocês, então somente levei a mensagem que vocês precisavam crer. Capítulo 3, versículo 10, Paulo chama atenção para que eles orassem abundantemente dia e noite, não parassem de orar. Capítulo 3, versículo 12, ele pede para que a igreja cresça em amor mútuo, um para com o outro. Versículo 3 do capítulo 3, que eles fossem irrepreensíveis em santidade, como eu já disse. Capítulo 4, versículo 3, Paulo pede que eles se abstivessem de toda prostituição. Como eu disse, havia uma inclinação para a imoralidade, mas eles tinham que fugir de todo pecado. No capítulo 4, versículo 4, Paulo dizia que eles deveriam ser vasos em santificação e honra para a glória de Deus. Capítulo 4, versículo 6, Paulo dizia que ninguém poderia enganar ou oprimir o seu irmão. E por fim, capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo dizia que naquela igreja cada um deveria trabalhar e viver honestamente. Havia problemas naquela igreja, mas acima dos problemas estava a palavra de Deus para trazer cura para aquela igreja. A cura para a igreja está na palavra de Deus. O que coloca uma igreja nos trilhos é a palavra de Deus. Não adianta eu chegar aqui e dizer: olha, irmãos, agora eu aprendi aí um método novo aí, irmãos, um método novo para a gente abalar tudo aí. Tem um método novo aqui para a gente abalar a nossa juventude. O que coloca a igreja para andar é a palavra de Deus. Se a gente desviar da palavra de Deus, não tem método que resolva. A gente vai ser cada dia mais uma igreja secular. O que é secular? É uma igreja que não é espiritual. Se a gente esquecer que a gente tem que se voltar para os princípios bíblicos, para a verdade, para a doutrina. Pastor, não fale doutrina, vou falar. Doutrina. Diga doutrina. Ainda bem que vocês gostam. Não tem método que resolva. Se a igreja não se baseia, não se firma, não se fundamenta pela verdade bíblica, se torna a igreja secular. Pastor, o que é igreja secular? Eu estou usando um eufemismo para não dizer igreja mundana. Que igreja estamos sendo? Só tem algo que pode curar a igreja, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Voltemos-nos para as Escrituras. Voltemos-nos para a verdade. Voltemos-nos ao primeiro amor. Se há alguém que deseja voltar ao primeiro amor, glorifica, aplauda Jesus Cristo. O primeiro amor está na centralidade da palavra de Deus. Não é o que A, o que o B, o que o C pensa.
Meu Deus, eu nunca vi tempo para as pessoas dar tanto palpite. É muito palpite, é muito palpite, é muito palpite. Cada um quer dar o seu pitaco. É simples, está aqui a palavra de Deus. A igreja tem que viver a palavra. A igreja tem que amar a palavra. A igreja tem que se alimentar da palavra. A igreja tem que se adequar à palavra. A igreja tem que ver a palavra. A igreja tem que ser a palavra mostrada, revelada ao mundo. Glorifica o dono desta palavra, exalta o dono desta palavra. Eu sei que esta igreja ama a palavra de Deus. Temos verdades que são importantes para nós nos dias de hoje, que Paulo ensinou para aquela igreja. Temos um modelo de igreja, mesmo estando numa sociedade pagã, mesmo estando numa sociedade imoral, a igreja precisa continuar fazendo a diferença, mesmo que seja para correr risco de vida. Eu fico pensando, se tem crente que por nada troca a verdade por mentira, imagine se fosse perseguido, imagine se fosse ameaçado de morte. Depois que aquela igreja entendeu a verdade, é como se eles dissessem uns aos outros: podem nos matar, podem tirar a nossa vida, pode acabar conosco, mas não vamos deixar de viver o verdadeiro evangelho, porque agora entendemos que quando esta vida se acaba, nós estamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode acabar com a nossa vida, pode nos matar, pode nos destruir, mas a nossa morada eterna é nos céus. Entenderam que Cristo era o único que poderia salvá-los. Que Deus encontre em nossa geração, na igreja de hoje, pessoas dispostas a servi-lo, de corpo, alma e espírito, não somente na devoção, mas também no entendimento e na razão, não somente na expressão, mas também na verdade, não somente na aparência, mas também no conteúdo e na substância, não apenas por aquilo que interessa a nós mesmos, mas para aquilo que interessa àquele que nos chamou. Que nós possamos passar a servir a Deus a partir de hoje de uma forma diferente. Ah, meu Deus do céu, será que nesta noite o Senhor encontraria alguém? Será que nesta noite o Senhor poderia encontrar dentre nós um crente que pudesse dizer como os irmãos de Tessalônica? Será que nesta noite o Senhor poderia encontrar uma igreja, como Paulo dizia aos irmãos, uma igreja preservada, plenamente preservada, irrepreensível para a volta de Jesus Cristo? Se queremos ser irrepreensíveis, se queremos estar preservados, vamos servir a Deus em totalidade, corpo, alma e espírito. Deus espera uma igreja que sirva plenamente. Pode adorar a Cristo, pode adorar a Cristo. Onde está a igreja que está preparada para encontrar-se com Cristo na glória? É uma igreja que está em santidade, corpo, alma e espírito, sem medo, sem reservas. Ah, pastor, mas ser crente dessa igreja é muito difícil. A doutrina da igreja dos amores é muito difícil. É nada. Difícil era antes. Está fácil demais. Não é que é doutrina da igreja dos amores, é doutrina bíblica, a doutrina da santificação, a doutrina da pureza, a doutrina da preservação, a doutrina da diferença. Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa para servir a Deus? Até que ponto a gente está disposto para fazer um pouquinho mais em nome da nossa fé? Temos uma missão para cumprir como igreja. Essa igreja não é só a gente se reunir bonitinho aqui na igreja.
Ser igreja não é só participar das campanhas para ser abençoado. Não é que não pode, claro que pode. Mas ser igreja, irmãos, não é vir para a igreja só para ser abençoado, não. Ser igreja é ser canal de bênção para a humanidade. Ser igreja é sair do venha a nós e fazer o vosso reino. Ah, meu Deus do céu, quando é que a gente vai parar de ser uma igreja apenas receptora? Uma igreja apenas cliente? Até quando a gente vai pensar que está num balcão de padaria? Para achar que servir a Deus é só pedir, receber, pedir, receber, pedir, receber. Servir a Deus é fazer. Vou dizer de novo, esse silêncio é bom também. É o silêncio da reflexão. A missão da igreja não é só pedir, é fazer. Não é só receber, é trabalhar. A igreja de Jesus Cristo deve estar plenamente santificada e plenamente pronta no seu trabalho, cumprindo a sua missão, até que chegue o grande dia em que Ele volte e nós estejamos com Ele na morada eterna. Enquanto Ele não vem, temos trabalho a fazer, temos trabalho a fazer, temos trabalho a fazer, temos missão a fazer, temos almas a ganhar. Onde está a igreja que vai fazer a sua missão? Onde está a igreja que vai trabalhar? Levanta a tua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Ah, meu Deus, está fraco demais. Eis-me aqui, Senhor. A fé dos irmãos tessalonicenses foi motivo de gratidão para Paulo. Paulo estava agradecido com a fé dos irmãos, porque Paulo estava vendo os frutos. Ah, meu Deus, diga comigo: frutos. Diga: frutos. A prova que o evangelho fez efeito na nossa vida é os frutos. Qual é a prova que uma semente funcionou? Qual é a prova que deu certo a plantação? É quando cresce e dá fruto. A prova que a gente está vivendo no verdadeiro evangelho não é a gente bater no peito e pá, eu sou crente de verdade, colocar uma faixa, eu sou crente, carimbar a testa. A gente quer ser crente de verdade? Então chegou o momento da gente frutificar. Diga comigo: frutificar. Chegou o momento da igreja frutificar. Paulo foi, a mensagem ficou, germinou, e agora Paulo está sabendo dos frutos da graça e do poder de Deus naquela igreja. A semente não foi em vão. Vamos frutificar, vamos dar resultado, vamos dar resultado. Deus exige resultado da igreja. Por fim, para a gente terminar bem no final, a gente vê através da fé desses irmãos, que foi do agrado de Deus, através da inspiração do Espírito Santo, ter este texto para nós entendermos, baseado no testemunho de fé dos irmãos do passado, e assim fortalecer os irmãos do presente. Entender como foi que os irmãos venceram naquele tempo, para a igreja de hoje vencer também. Não que a gente vai viver de passado sendo um museu, mas a base da igreja não está no presente nem no futuro, está no passado. O maior erro que uma igreja pode cometer é querer se fundamentar pelo presente, é procurar olhar o que estão fazendo no presente para fazer igual. O que tem de gente querendo imitar os outros no presente? O que tem de gente querendo imitar igrejas contemporâneas? O segredo da igreja sempre foi olhar para as suas raízes. Repito, o segredo da igreja sempre foi olhar para as suas raízes. Vou dizer de novo, o segredo da igreja sempre foi olhar para as suas raízes, porque nas raízes da igreja está a referência. Nós temos que ter um ponto fixo para a gente olhar e entender
o que é que tem que consertar quando a gente errar. E esse ponto está no passado, não está no presente. Quantos que pensam que para ele fazer a igreja crescer, tem que começar a copiar as igrejas da atualidade? Puxa, apareceu uma igreja agora aí diferente, tal, tem um negócio assim, tá. E acha que tem que fazer igual? A base da igreja, sem dúvida alguma, não está no presente, não está na inovação, está na preservação. Temos excelentes exemplos no passado de uma igreja que foi fiel, de uma igreja que guardou a palavra, de uma igreja que guardou a doutrina. Por que existe gente que teima em fragilizar a juventude, que vive dizendo que os jovens são fracos, que a geração de hoje não se adequa àquilo que é a igreja? Porque quando a gente chegou, a gente era jovem, e a gente viveu essa igreja sendo jovem. Porque agora a gente vai dizer que é diferente. Eu já disse, o fundador desta igreja fundou com 22 anos de idade, jovem, solteiro. Se cada geração tiver que mudar, o que é que vai virar a igreja? Porque os que são jovens, daqui a alguns anos vão ser idosos, sim ou não? Vai sim, sei que vocês não gostam de pensar nisso, mas vocês vão ficar idosos também, igual. E depois que eles forem idosos, vai chegar outra geração de jovens, e aí vai querer fazer diferente do que eles fizeram. O que vai virar a igreja? A base da igreja está na sua estrutura primitiva. A base da igreja está no seu modelo original. Se queremos ser uma igreja de verdade, preste atenção no que Paulo disse àquela igreja: que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é uma só, criança, jovem, adulto. Fique em pé em nome de Jesus. Que a gente possa agradecer a oportunidade de a gente estar aqui nesta noite ouvindo esta palavra. Que a gente possa agradecer o privilégio, refletir sobre esta palavra, porque Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, Ele vai voltar. Alguém que você vai entregar a tua vida para Jesus aqui hoje? Alguém que você vai aceitar a Jesus Cristo? Alguém que você vai reconciliar com Jesus? Você está afastado do Evangelho? Corre aqui, vem para cá. Vem para cá em nome de Jesus Cristo. Vem para cá em nome de Jesus Cristo. Vem para cá em nome de Jesus Cristo. Isso, vem dando glória, vem dando glória. Temos uma alma vindo à frente, diga glória. Temos mais alguém que vai entregar a sua vida para Jesus Cristo? Tem mais alguém? Aproveita a oportunidade, porque Jesus vai voltar. A hora é agora. Esta é a oportunidade. Vem para Jesus, você que ainda não aceitou a Cristo. Você que está afastado, volte hoje para Jesus. O senhor está afastado do Evangelho, primeira vez, mas hoje o senhor decidiu receber Jesus na tua vida, é? O senhor escuta no rádio? O senhor escuta? O senhor escuta a leitura bíblica? Olha só, não tinha nem aceitado a Jesus ainda e já está escutando a Bíblia. Oh meu Deus do céu. Mas o senhor está tomando a decisão, é isso? Decisão de seguir a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Perdoa todos os meus pecados, purifica a minha consciência, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a ser fiel até ao último dia. Amém. Meu Deus, aqui está essa alma. Meu Deus, recebe ele em teus braços. Recebe ele agora, meu Deus, recebe ele agora. Que ele possa sentir a tua graça, que ele possa sentir, meu Deus, o teu poder, que ele possa sentir agora a tua unção, meu Deus, que ele possa ser impactado pela sua glória, em nome de Jesus Cristo. Meus parabéns, irmãos, parabéns. Recebe um abraço. Isso, que Deus te abençoe, tá? Tá aqui o obreiro, vai te acompanhar, tá bom? Você vai entrar no ensinamento do batismo, tá bom?
Orienta lá, irmão Milton, por favor, acompanha lá isso. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Põe a mão na tua cabeça, porque através de você, toda a tua família vai ser abençoada. Através de você, o teu lar vai ser abençoado. Através de você, Deus vai livrar também a tua família. Deus abençoe a todos que compareceram hoje no nosso culto da Escola Bíblica Dinâmica, culto doutrinário. Pastor, a palavra foi um pouquinho pesada. Foi não, foi boa. É pra gente aprender um pouquinho, tá? Pra gente crescer um pouquinho, pra gente amadurecer, tá? Que Deus abençoe os irmãos que vieram a primeira vez. Fiquei muito feliz de conhecer vocês e desejo ardentemente que vocês continuem vindo, tá bom? Não desanima não é todo dia que a gente prega desse jeito, tá? Venha mais vezes, tá? Participe das campanhas. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Pai, por este culto maravilhoso, na tua presença, meu Pai, o culto doutrinário, o culto da palavra. Senhor, te damos graças pela oportunidade, pelo privilégio de estar na tua casa. Leva o teu povo em paz, meu Deus, abençoa poderosamente, abençoa rica e gloriosamente o teu povo. Leva em paz, meu Deus, dá o livramento, guarda em tuas mãos, meu Deus, guarda em tuas mãos, guarda de todo mal, de todo perigo, de todo dano, guarda, meu Deus, leva, meu Pai, debaixo da proteção, guarda o lar, guarda a família, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa o teu povo que tem ajudado a Fundação Reviver, trazendo o seu quilinho de alimento, meu Deus, aqueles que têm ajudado o projeto Expansão Jovem, todo o teu povo leva em paz, dá o livramento, da saúde, meu Deus, guarda em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém. Jesus, bem alegre, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, mais alegre, paz do Senhor Jesus, abençoe, abraço para todo mundo, vão com Deus, meus filhos, Deus abençoe.